Olá, alunas e alunos dos 8º anos da Escola Autonomia. Espero que estejam todos bem neste momento. Então hoje a nossa aula vai ser assim, por vídeo e de forma online. Falar um pouquinho sobre o livro Mulherzinhas, da escritora norte-americana Louisa May Alcott, e que nós estaríamos lendo em sala de aula, mas que espero vocês estejam lendo em casa. Ok? Então hoje eu queria apontar algumas questões bem importantes sobre o contexto em que a obra foi escrita, para que vocês possam entender melhor e ler com certa complexidade e até domínio da potência dessa obra literária. Vale ressaltar que a obra foi escrita em 1868 por uma mulher, num período histórico, por exemplo, que nenhuma mulher poderia votar no mundo. Ou seja, a participação pública, civil e de direitos da mulher era muito restrito. E então aqui a figura da Louisa May é importante não só por escrever uma obra em que as protagonistas são mulheres, em que as protagonistas estão pensando sobre o papel social da mulher, estão problematizando e entrando em conflito de alguma forma desse conceito social que é mulher. Ou seja, além da própria escritora estar questionando o papel da mulher na sociedade norte-americana de 1868, escrevendo um livro, ela também está criando personagens ali que está promovendo reflexões sobre essa autonomia social, artística e até mesmo econômica das mulheres. Então isso é bem interessante. Por exemplo, as meninas, apesar de serem jovens, elas já estão trabalhando, ou seja, está trazendo questões sobre uma autonomia econômica. As meninas são artistas, então estão questionando também sobre esse lugar que devem ocupar na sociedade. A Jo, que é uma das meninas, uma das 4 irmãs, que é uma das mulherzinhas, por isso o livro tem esse nome, talvez seja a personagem mais interessante aí para nós analisarmos como este lugar de conflito sobre esse papel social da mulher. Porque a todo momento ela está questionando esse papel social. Esse papel social ela não quer para ela, porque é um papel social que para ela é um papel que condiciona e que não traz as devidas liberdades que ela acredita ter direito e que devidamente tem o direito. Vocês já estão lendo o romance, espero, e perceberam que o enredo é bastante simples, porém muito potente. Conta a história de 4 meninas, Maggie, Jo, Beth e Amy, sendo educadas em casa pela mãe, no momento histórico dos Estados Unidos, na Guerra Civil, e o pai está em guerra. Então toda a história é esse questionamento desse momento de quase que miséria econômica. Então elas estão lidando com isso também. Era uma família que tinha dinheiro e passou a não ter mais. E também a apresentação dessas 4 personalidades. Isso é interessante pensar. Essas 4 meninas têm personalidades bem distintas. E dessa forma a autora consegue desenhar alguns perfis de meninas que estão de alguma forma flertando com essa ideia de ser mulher. Então isso é interessante nós pensarmos e ter isso com bastante atenção e cuidado. Porque, apesar de, nos olhos de hoje, considerarmos alguns conselhos que a mãe dá ali um tanto retrógrado, para a época era bastante interessante. Porque está pensando sobre esse papel da mulher que até então não vinha sendo feito com tanta intensidade por mulheres na literatura. As personagens elas são apresentadas não por uma descrição
elas são apresentadas por diálogos, ou seja, por ações, por colocarem para fora, por gestos, por questionamentos, por perguntas, o seu ponto de vista em relação à sociedade. E esse ponto de vista é percebido pelos sonhos, pelos medos, pelas angústias de 4 meninas adolescentes. Essa trama familiar, em que uma irmã tem que cuidar da outra, e até mesmo de privação de certos luxos, a própria autora, a Louise May Alcott, trouxe isso da sua própria experiência de vida, que em um dado momento teve que alimentar, teve que cuidar das próprias irmãs, das irmãs mais novas. Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui é essa relação de união entre as meninas, entre as mulherzinhas. Na história do cinema, na história da literatura, de alguma forma nós fomos condicionados a ver mulheres duelando entre si, ou por beleza, ou por conquista de um homem, ou conquista de uma fortuna, enfim. Então é muito comum encontrarmos essas mulheres que duelam entre si. Um ponto importante desse livro é nós pensarmos na união dessa família e na união dessas mulheres, que traz uma força e traz um poder de sobrevivência e traz um poder de formação de uma identidade. E essa identidade é pautada pela liberdade e pelo amor. Então isso é interessante pensar. Parece simples, mas não é. Um outro ponto super importante que eu queria falar para vocês é o contexto histórico que está passando. O livro foi escrito em 1868, ou seja, 3 anos depois do fim da Guerra Civil Norte-Americana. A Guerra Civil Americana, ou a Guerra da Secessão, assim também conhecida, ela aconteceu entre 1861 a 1865, ou seja, 3 anos antes da escrita de Mulherzinhas, no original Little Woman. Então é um período muito pequeno, né, entre um acontecimento super trágico dentro do país, mais de ou cerca de 600 mil pessoas morreram nesse conflito. Então é um período muito curto entre o fim dessa guerra civil e a escrita do livro. Então lógico que as memórias e as marcas da guerra civil estão também presentes na obra Little Woman. Então é interessante pensarmos nesses pontos também. A guerra civil americana, ela se deu entre os estados do sul e os estados do norte, que tinham interesses econômicos, políticos e ideológicos até bem distintos. Os estados do norte eram estados industrializados, então tinham a necessidade e o interesse de criar um mercado consumidor com propriedades privadas, pequenas e uma população assalariada. Já a economia dos estados do sul era pautada pelos grandes latifundiários, ou seja, as extensões de terras enormes e de monocultura, sobretudo a produção do algodão. E a mão de obra era de escravizados, ou seja, de não assalariados. Então esses conflitos entre os estados do sul e os estados do norte, eles se acentuaram a partir de 1808, com a proibição da importação de escravizados da África e consequentemente, com o crescente contrabando dentro do país. E, ao lado disso, o crescimento do pensamento abolicionista dentro dos estados do norte e da criação de leis de liberdade a escravizados. Vale ressaltar aqui que o pensamento abolicionista não quer dizer um pensamento não racista, porque mesmo após a liberdade, esses ex-escravizados, não tinham garantias básicas de direito e de acesso a uma vida civil e cidadã. Por exemplo, eles não tinham direito a uma educação e muitas escolas e universidades, por exemplo,
que eram exclusivas para negros, porque eles não podiam estudar com brancos, foram queimadas, sofreram vandalismos, e professoras, tem casos que foram perseguidas justamente por darem aulas nesses locais. Não tinham direito também a voto, não tinham direito de exercer papéis públicos e cargos públicos. Então, tem um olhar que devemos problematizar sobre esse ideário abolicionista branco, porque o interesse, em muitos casos, era um interesse econômico. Vale ressaltar aqui que a abolição da escravatura em todo o território norte-americano se deu em 1863, ou seja, no meio da Guerra Civil Americana. E uma das marchas mais famosas de Martin Luther King, que foi uma liderança do movimento negro norte-americano, se deu em 1963, ou seja, 100 anos da lei de abolição da escravatura no território norte-americano. Ou seja, após 100 anos, ainda o movimento negro estava lutando por direitos básicos civis. Então, com o crescente desses conflitos, em 1860, os Estados do Sul, eles criam uma nova Constituição. E assim, um ano depois da criação dessa nova Constituição, os Estados Confederados, liderados pelo então presidente dos Estados do Sul, e o Exército da União, liderado pelo então presidente Abraham Lincoln, a partir dos interesses também desses Estados do Norte, eles entram em conflito numa guerra que vai durar 4 anos, de 1861 a 1865. Então, como eu falei, foi uma das guerras mais violentas que aconteceu no continente, nas Américas, talvez ficando atrás para a Guerra do Paraguai e para todo o genocídio indígena que aconteceu durante o período de colonização e da invasão europeia aqui nas Américas. Falei tudo isso para que vocês tenham essas questões em mente ao momento que lerem Mulherzinhas, porque com certeza a Louisa May Alcott também tinha essas questões em mente ao escrever. Tá? Então é aí que eu falo de ter uma leitura mais complexa e de um olhar mais completo e com diferentes perspectivas para uma obra literária. E em território nacional, no Brasil, no sul do Brasil, 30 anos antes da Guerra Civil Americana, também aconteceu uma revolta que foi conhecida como uma Revolução Farroupilha, que também foi organizada e liderada por grandes latifundiários a partir dos seus interesses comerciais, econômicos e políticos. Ela foi liderada por Bento Gonçalves, aqui no Sul, e também tinha essa intenção separatista e republicana de constituir uma nova república aqui, que durante um período eles conseguiram, que foi a República Juliana, não sei se vocês já estudaram, que pegou o território catarinense, Paraná e Rio Grande do Sul, sobretudo. Foi uma guerra que durou muitos anos, durou 10 anos ao todo, de 1835 a 1845, só para vocês terem uma ideia. E uma figura também muito importante e que talvez dialogue com uma das personagens de Mulherzinha, talvez dialogue com a personagem Joe, é a Anita Garibaldi. Anita Garibaldi era moradora de Laguna, que foi uma das cidades conquistadas pelos Farroupilhas, e que em Imbituba, a cidade ao lado, aconteceu uma das batalhas ali, que aí os Farroupilhas acabaram perdendo. Mas a Anita, ela se aliou aos Farroupilhas, ela conheceu Giuseppe Garibaldi, que era uma das lideranças também. Eles acabaram se apaixonando e ficaram juntos. A Anita, nessa batalha em Imbituba, ela participa ativamente da guerra, pegando em armas e em canhões. E depois da guerra ela acaba acompanhando Giuseppe Garibaldi em outras batalhas, em Curitibanos, e depois vai para a Itália também.
Vai para a Itália não para passear em Veneza, vai para a Itália para participar também de revoltas lá, da unificação do território italiano. Os dois se casam lá e a Anita Garibaldi ela fica conhecida como a heroína de dois mundos, porque lutou no Brasil e na Itália. Então, em 1845, a guerra ela se acaba com a derrota dos Farroupilhas, com a reintegração do território do sul da República Juliana para o Brasil, para a monarquia no período. Vale ressaltar então que nesse período o Brasil era uma monarquia ainda. A República só se dá em 1889 e nesse período ainda era escravocrata. Somente em 1888 houve a abolição da escravatura no Brasil. Então em 1845 acaba a guerra, porém os Farroupilhas eles conseguem ganhar algumas demandas da guerra, que foi sobre a taxação do charque, da produção, né, de carne, de gado, que servia para a alimentação de escravizados, enfim. E conseguiram então um ganho econômico e comercial, vamos dizer assim. Outro ponto importante, a Anita Garibaldi ela nasceu em 1821 e a Louise May Alcott nasceu em 1832, né? Então as duas nasceram num período histórico muito parecido. As duas foram certas lideranças também. Ainda no Brasil, eu queria ressaltar a figura de uma outra mulher muito importante, que foi a Maria Firmino, uma mulher negra que foi a primeira a escrever um romance no Brasil. A primeira mulher a escrever um romance no Brasil em 1859, ou seja, 9 anos antes da escrita de Mulherzinhas nos Estados Unidos, né? O romance se chamava Úrsula e tinha um cunho também de uma luta abolicionista ali. Lembrando que a abolição da escravatura no Brasil só se deu em 1888, a partir de muitas revoltas também organizadas pelo movimento negro, e ex-escravos e escravos também. Outro ponto, essa obra, a Úrsula, de Maria Firmino, ela acabou entrando num esquecimento e só é retomada em 1960, com novas reedições e publicações. O que prova aí uma certa marginalização dessa mulher escritora e, sobretudo, dessa mulher negra e escritora. Por isso é uma obra que tem um valor histórico e literário fundamental para a literatura brasileira. Falando na potência de uma escritora negra, eu queria ressaltar um dos nomes que eu acho particularmente, né, mais importantes da literatura contemporânea brasileira, é a Conceição Evaristo. Então fica uma dica aqui para vocês pesquisarem mais sobre essa escritora, que eu acho fantástica, de uma potência ímpar. E para finalizar essa leitura contextual, histórica e social do período de escrita de Mulherzinhas, para que a gente possa ler através dessas lentes, queria falar um pouco sobre o crescente do movimento nesse período, né? Lógico, a partir aí de 1868, do pensamento das sufragistas, que foi uma organização de mulheres por mulheres e que lutaram por direitos civis femininos, sobretudo o direito ao voto. Só para vocês terem uma noção, somente a partir de 1900 que vários países foram concedendo, né, esse direito básico das mulheres. No Brasil, somente em 1932 e nos Estados Unidos somente em 1920, né? Então, volto a dizer, a Mulherzinhas foi escrito, né, o livro, no momento histórico 50 anos antes do direito ao voto da mulher, né? Então isso é uma coisa bem interessante de pontuar.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da leitura do livro. Espero que vocês estejam se divertindo também, porque o lugar da literatura também é esse lugar do prazer, mas que estejam aprendendo novas formas de ver o mundo e de pensar o mundo e principalmente de olhar as relações sociais e históricas de uma forma mais complexa. Talvez essa tenha sido a intenção deste vídeo e vamos manter o contato. Até a próxima e boas leituras. Beijo, até!